pergunta nessa caixinha de texto que você está vendo aí. Essa pergunta ela vem diretamente para mim, porque eu ajudo a organizar para não ficar distraindo o Hugo e o Sérgio na hora que eles dão as respostas. Eu organizo as perguntas por ordem, por ordem de chegada, e também, se tiver alguma repetida, eu já não passo. Então, eu estou aqui organizando. As perguntas vêm diretamente para mim, por uma questão de facilidade e fazer o webinário render o máximo possível. E a outra funçãozinha que pode ser interessante para vocês observarem bem o webinário é uma setinha laranja, um quadradinho laranja com uma setinha branca, que basicamente ela diminui, ela minimiza ou restaura a janela da ferramenta do webinário. E se você cair, ou seja, se perder a conexão do webinário por algum motivo, envie um e-mail para mim, laissa.soares@prolearning.com, e eu vou tentar te dar o suporte para retornar à sessão. Dito isso, só outras dois pontozinhos para fechar o funcionamento do webinário, que eu também quem já teve a chance de participar do anterior já está sabendo. Vamos evitar perguntas de suporte. Na verdade, não, eu vou vetar, porque perguntas de suporte o que significa? Significa perguntas de uso do site. A dificuldade técnica para abrir um vídeo, para fazer um download, para postar um comentário, enfim, qualquer dificuldade técnica que não tenha a ver com o conteúdo dos leilões, a gente vai evitar hoje, tá ok? E vamos nos manter nos tópicos do módulo 3. Que a grande boa notícia é que o módulo 3 ele cobre basicamente tudo o que fazer antes, durante e depois do leilão, incluindo aspectos de levantamento de capital. Então, é um webinário que vai ter uma gama bem grande de possibilidades de perguntas. Então, postem suas perguntas, eu estou aqui esperando por vocês, pelas perguntas, e eu já envio diretamente para o Hugo, ele vai responder. Então, agora eu passo a palavra para o Hugo e para o Sérgio, e eles vão começar a interagir com vocês. Bom, boa noite, aproveitem o webinário, até mais. É só mandar as perguntas que eu repasso para eles. Beijão. Obrigado, Laíssa. Você está me ouvindo? Tá tudo certinho? Alô, Laíssa, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, você me ouve? Ouço sim. Bom, muito obrigado, Laíssa, pela apresentação, por estar dando mais esse apoio aqui com a gente nesse segundo webinário que a gente está fazendo com os integrantes do ProLeilões Coaching. Bom, eu queria começar agradecendo novamente aí a presença do Sérgio, ele ter disponibilizado um tempo na agenda dele para fazer isso com a gente, para poder estar aqui tirando as dúvidas dos participantes do ProLeilões Coaching. Bom, quem não sabe, o Sérgio ele é um advogado, trabalha para um agente fiduciário hoje, presta serviços nessa área de leilão e basicamente ele é o maior especialista que eu conheço nesse assunto. Então é a pessoa que mais tem conhecimento nesse ramo de leilões mesmo, que eu conheço pelo menos. Então queria agradecer aqui a presença dele. Boa noite, Sérgio, você está aí? Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas que o pessoal apresentar aí durante o webinar. Legal, bacana. Bom, então eu sempre separo umas perguntas que o pessoal vai fazendo ao longo do curso, que a gente até responde via comentários durante o curso. Muitas vezes as pessoas me mandam as perguntas direto no e-mail. Então tem algumas aqui que são interessantes, que eu já vou começar por elas, eu vou começar respondendo, enquanto o pessoal está elaborando aí as perguntas e manda para a Laíssa manda as perguntas para a gente. Então, só deixando claro, então eu e o Sérgio, a gente vai interagir aqui de forma bem livre. Então, Sérgio, assim como no webinário passado, se tiver alguma pergunta, algum conceito que eu estiver falando, que você queira acrescentar alguma coisa, você pode ficar à vontade para me interromper. Se tiver alguma pergunta, algum conceito que você acha que o pessoal não perguntou, queira deixar claro também, eu quero te deixar bem à vontade com relação a isso. Bom, okay. Então vamos lá. Primeiro, uma pergunta que muita gente tem, enfim. Como saber com 100% de certeza se um imóvel já foi arrematado em outro leilão, judicial ou não?
Porque segundo me foi colocado aqui, às vezes a pessoa disse aqui, ó, estive em um leilão judicial em que os imóveis estavam sendo leiloados, um dos imóveis havia sido vendido em outro leilão, segundo um participante do leilão. O leiloeiro mesmo disse que não tinha conhecimento disso. Então isso pode acontecer, como ter certeza para evitar esse tipo de coisa? Bom, o que ocorreu nesse caso específico foi uma exceção à regra. Por quê? Porque todo o imóvel que vai a leilão, seja num procedimento judicial ou num procedimento extrajudicial, uma série de requisitos tem que ser seguidos para que, no final do procedimento, esse imóvel seja oferecido a leilão. E um dos princípios do leilão é a publicidade. Tem que ser dada publicidade a todos através de editais e principalmente aquela publicidade que significa inscrever a penhora, a hipoteca junto à matrícula do imóvel. Então, a pessoa interessada tem que se cercar de todas as informações capazes de identificar se esse imóvel está sendo leiloado ou já foi leiloado. Quando ocorre uma situação dessa, que nem o próprio leiloeiro, o responsável pelo leilão, tinha conhecimento do eventual leilão anterior, é porque no leilão anterior esse princípio da publicidade não foi observado. Mas a regra geral é que os processos judiciais ou extrajudiciais que tendem a levar o imóvel a leilão seguem o princípio da publicidade. Legal. Eu costumo dizer, e tá aí no curso mesmo, 90% do trabalho que você faz é antes de ir lá arrematar um imóvel em leilão. Então é muito importante você fazer a pesquisa do imóvel que você vai arrematar. E uma coisa, pegando um gancho aí já na resposta do Sérgio, uma coisa muito importante também, na hora que você vai observar o processo judicial, enfim, para ver se foi um processo válido, é observar essa publicidade do leilão também. Então, esse leilão que você está indo lá arrematar, ele foi devidamente divulgado? Ele foi, por exemplo, se foi um leilão extrajudicial do Decreto-Lei 70, o edital tem que ter sido divulgado 3 vezes. Então, é importante se observar, ele foi divulgado 3 vezes, porque se esse leilão não obedeceu esse princípio de publicidade, ou seja, se ele não foi divulgado, se ele não foi tornado público para todo mundo ter a mesma chance de ir lá e arrematar, ele pode ser depois anulado. Então, mais uma coisa aí que vocês devem observar na pesquisa que vocês estão fazendo antes de arrematar o imóvel em leilão. Legal. Uma outra pergunta, com relação à forma de pagamento, é possível utilizar o FGTS para pagamento de um imóvel arrematado em leilão? Olha, Hugo, sim, depende de qual é o leilão que o detentor da conta do FGTS quer participar. Aconteceu exatamente na semana passada um caso concreto como esse. A pessoa interessada tinha, se eu não me engano, um crédito de quase R$ 10.000 no FGTS. Ela conseguiu uma autorização junto ao gerente da Caixa Econômica, que emitiu uma carta de crédito de FGTS. Essa pessoa compareceu no leilão do Decreto-Lei 7066. É um leilão que admite a utilização de carta de crédito da Caixa Econômica, que a própria credora era a Caixa Econômica, apresentou essa carta de crédito do FGTS como dinheiro. Se eu não me engano, ela arrematou o imóvel por 114 mil, efetuou o pagamento de 113 e complementou com a utilização dessa carta de crédito do FGTS. Então, respondendo a pergunta, sim, é possível, mas em alguns casos específicos. E aí, para a pessoa poder se informar se isso é possível ou não,
ela deve entrar em contato, se isso não tiver discriminado no edital, né? Ela deve entrar em Sim. contato com o leiloeiro, ou enfim, se o leiloeiro não souber informar de pronto, ele com certeza vai ter o contato do credor e vai poder indicar para essa pessoa com quem que ela deve falar para saber se isso é possível ou não. Isso. Uma vez identificando se é possível a utilização do FGTS no leilão que você pretende arrematar, o segundo passo é procurar o seu gerente da Caixa Econômica Federal, que é a Caixa Econômica Federal que gere as contas do FGTS, e solicitar uma autorização chamada Carta de Crédito do FGTS, que possa ser levada no leilão pretendido e ela será recebida como dinheiro. Aí depois da arrematação, o seu gerente da Caixa responsável por essa declaração, por essa autorização, vai efetuar o levantamento do FGTS, da sua conta vinculada do FGTS para pagamento do imóvel ou complementação do pagamento do imóvel. E caso a pessoa tire a carta de crédito do FGTS e não arremate o imóvel em leilão, como que funciona esse procedimento? Sim, todas as cartas de crédito emitidas pela Caixa Econômica que eu acompanho, elas têm um prazo de validade para utilização. Então, se ainda dentro do prazo de validade, você pode utilizá-la. Geralmente o prazo de validade gira em torno de 30 dias. Se houver algum outro leilão, você ainda pode utilizar dessa carta de crédito. Fim da validade, você aguarde outro leilão, outra oportunidade para requisitar novamente a autorização. Você tem que comprovar que o leilão existe para requisitar essa autorização? O que você precisa? Não. Porque você pode se antecipar, às vezes você sabe que você mora no condomínio, por exemplo, já sabe que aquele imóvel vai a leilão e você já quer se antecipar com relação a isso? Eu recomendo sempre já deixar todos os requisitos que o gerente te perguntar para a emissão da carta de crédito do FGTS atualizado. Ele vai servir, a carta de crédito do FGTS, eu quero dizer que ela não é direcionada para aquele ou este ou aquele leilão. Então você pode sim, previamente, conseguir uma autorização já pronta, aguardando só a expedição do gerente, mas quando ele expedir, ela vai vigiar por 30 dias. Mas ela não é específica para X leilão, não. Entendi. Estou falando em Caixa Econômica Federal. Entendido. Bom, já então pegando esse gancho aí de financiamento, tem uma pergunta aqui sobre o método do peixe assado, que é basicamente um método onde eu explico como eu fiz para levantar recursos para poder arrematar em leilão com investidores privados. Que diz o seguinte: o investidor nem sempre acredita na amizade ou na confiança no seu negócio. Eu acho que o que mais acontece é uma informação levar a pessoa direto para o leilão na sua frente. Como evitar isso? Até ser assinado algum acordo prévio que amarre as vontades. Como evitar isso? É porque a pessoa escreveu de forma confusa, né? Como evitar isso até ser assinado algum acordo prévio que amarre as vontades, ajude a encontrar uma maneira de fazer isso com maior segurança. Bom, uma coisa que eu, pelo menos, tenho o costume de fazer e que eu deixo isso bem claro quando eu estou falando de peixe assado é o fato de você saber escolher bem os seus investidores. Eu, particularmente, nunca sofri nenhum problema desse tipo, porque realmente eu escolhia a dedo as pessoas que estavam investindo comigo, e as pessoas que eu escolhia para investir comigo eram pessoas que eu tinha bastante confiança mesmo. Mas bom, sempre tem as medidas de segurança, né? Então a pessoa perguntou aqui, a informação não vai fazer a pessoa ir lá e arrematar o imóvel na sua frente. Inclusive eu já até recebi casos, um e-mail de uma pessoa dizendo que tinha acontecido isso. Como que eu geralmente faço a minha abordagem para o investidor? Eu dou todos os dados do imóvel e os dados do leilão para a pessoa, menos até a data do leilão, menos o local e o leiloeiro daquele leilão. Então, assim, porque
como, em tese, como eu estaria executando o negócio, até é uma coisa que o investidor não precisa saber, não precisaria saber, a não ser que, claro, eu visse que realmente era uma pessoa que eu podia confiar. Muitas vezes eu podia até levar, já até levei, né, investidores comigo em leilão. Então o que eu faço? Eu pego, levanto todas as informações como eu mostrei nesse módulo, então valor de mercado, todas as dívidas, previsão de lucro com aquele negócio, previsão de desembaraço do imóvel, apresento isso para o investidor. Na verdade, eu apresento isso para vários investidores. E aí eu vejo quem tem interesse de investir comigo, eu escolho as pessoas com quem eu tenho mais confiança. Então, lá na hora do leilão, eu posso levar a pessoa lá comigo para arrematar o imóvel no leilão, porque ela pode querer ver o leilão, ou muitas vezes, inclusive até na maioria das vezes, a pessoa nem quer ir lá no leilão comigo. Então, essa coisa, assim, como eu particularmente sempre trabalhei com pessoas de extrema confiança minha, então essa parte de seleção dos investidores que estão trabalhando comigo, eu sempre fui bastante criterioso, bastante minucioso. Eu nunca fiz um contrato, inclusive até uma coisa que muita gente pergunta, eu nunca fiz um contrato minucioso prevendo todas as cláusulas possíveis que pudesse dar errado naquele imóvel. Se você do curso aí já está ganhando uma escala maior, de tal forma que você precise lidar com investidores que não são que não são tão da sua confiança, eu sugiro que isso é uma coisa assim super simples de fazer. Você contrata um advogado. Geralmente esses pormenores jurídicos assim, eu sempre prefiro ter um advogado comigo, porque, enfim, eu acho que eu posso aproveitar melhor o meu tempo me especializando no que eu sou bom do que me especializando em leis. Então, gente, tem muito advogado bom aí, e um advogado bom pode redigir um contrato desse tipo de prestação de serviço entre você e o seu investidor sem problema nenhum. Então, assim, primeiro, escolha muito bem seus investidores, e depois, caso você veja a necessidade de um contrato mais minucioso, contrate um profissional, um especialista, alguém para fazer isso para você. Certo? Vamos lá. É uma pergunta agora de como se comportar durante o leilão. Então, como se comportar durante um leilão? Quando muitos candidatos querem o mesmo lote, há alguma forma de intimidar os meus concorrentes durante a disputa? Olha, uma coisa aí que eu deixei de novo bem claro no curso. Para mim, o mais importante que você tem que chegar, o mais importante na hora de um leilão é você pisar no leilão com a sua estratégia pronta, sabendo exatamente o preço máximo que você vai pagar por aquele imóvel, antes de pisar no leilão. Aquilo que eu escrevi ali é a maior verdade do mundo. Existe um estudo de psicologia que fala sobre isso, sobre de certa forma uma certa irracionalidade da pessoa ali durante o leilão, de muitas vezes você comprar, isso é uma coisa que eu já vi também, um imóvel sair mais caro do que o valor de mercado dele no mercado. Ou seja, a pessoa pagou mais caro que o mercado para comprar um imóvel que estava ocupado, por exemplo. É um negócio totalmente racional. Mas ali na hora do leilão, a emoção toma conta mesmo. Então, eu pelo menos não me sinto capaz de ter um controle tão grande da emoção que nem ali na hora do leilão. Então, para mim, a coisa mais importante é pisar no leilão sabendo exatamente o preço que você vai pagar para aquele imóvel. Subiu R$1, pelo menos, a minha atitude, subiu R$1 acima do preço que eu me dispus a pagar, eu não aumento mais meu lance. Porque se eu aumentar de R$1, é como se você deixasse a emoção tomar conta de você. E aí, uma vez que você deixou a emoção tomar conta de você, é difícil tomar esse controle de volta. Mas com relação a intimidar a concorrente. Bom, a minha atitude eu piso num leilão sabendo quanto que eu vou pagar por aquele leilão. Então, eu não tento intimidar ninguém. Eu particularmente procuro dar lances baixos, subir o mínimo possível um lance sobre um imóvel. Até porque eu já vi muita gente ficar impaciente com relação a isso.
Então, você subir devagarzinho e tal. Então, eu procuro sempre subir os meus lances devagar. Nunca precisei intimidar ninguém. E uma vez que o negócio está dentro da minha margem de lucro, eu fui o vencedor da disputa, beleza, eu arrematei. Se não foi, tem outros leilões por aí. É o que eu costumo dizer, leilão, eu nunca tenho uma carta só na manga. Eu sempre tenho várias cartas. Então, se eu não arrematei numa coisa em leilão, eu sei que não é o fim do mundo. Na semana que vem, ou no dia, no amanhã, ou no mês que vem, vai ter um outro leilão que eu vou poder ir lá e arrematar. E uma vez que eu estou preparado para todos os leilões que eu me disponho a arrematar, invariavelmente, em um leilão eu vou fazer uma boa arrematação. Então eu particularmente não vejo a necessidade de querer intimidar nenhum participante, não. Eu gostaria de complementar, Hugo. Oh, por favor, Sérgio. O que eu vejo muito nos leilões é que as pessoas é, já mais experientes em dar lances, elas não transparecem indecisão para os demais lançadores. De tal forma que, sabendo qual é o seu limite, logo após o lance de terceiros, imediatamente eles já cobrem o lance da forma que o Hugo falou, com lances até de lances pequenos, um pouco a mais, mas de forma imediata, deixando transparecer para quem está presente no leilão que aquele imóvel, o objetivo, você foi para arrematar aquele imóvel. Então, geralmente eles não dão tempo para demonstrar indecisão alguma. Se o lance foi de 10, o arrematante experiente, ele não transmite indecisão alguma, ele já dá 10.500. Exatamente. Isso é o que eu vejo se o lance dele é coberto por 11, imediatamente, sem pestanejar, sem demonstrar indecisão, ele já aumenta para 11.500. E assim vai, muito sabiamente respeitando o seu limite. Mas não demonstrar indecisão significa demonstrar para todo mundo que aquele imóvel já teria um concorrente bastante forte. Exatamente. E aí, se é um dos que estão dando lance ali é indeciso, a partir do momento que você sempre dá um lance imediato ali, você desestabiliza uma pessoa que não tá certo ali, né, do que é. Exatamente. Bacana. Então, tem uma pergunta aqui já do pessoal. Então, em uma arrematação em leilão judicial, o devedor embargou e eu arrematei o imóvel. Mas o credor não recorreu e deixou escorrer o prazo para se defender. O que pode acontecer? O juiz vai dar razão aos argumentos do devedor? Essa sua questão vai esbarrar na questão da desfazimento ou não da arrematação. Eu preciso perguntar para você, de uma forma de complementar essa pergunta, Sim. se esses embargos, existem vários tipos de embargos que o devedor pode aviar. Existem os embargos à execução mesmo, ou existem os embargos à arrematação. Eu creio que eu deveria responder essa pergunta das duas formas, né? Em caso de embargos do devedor, e nas hipóteses que o devedor se defende na execução antes da arrematação, mas em virtude do juiz não ter suspendido a praça se realizou, né? Então, primeira hipótese. Nessa hipótese, tendo o credor, nesse caso, oferecendo ou não defesa, o juiz pode dar ganho de causa ao ex-proprietário do imóvel ou não. Nesse caso, digamos que ele deu ganho de causa ao proprietário do imóvel. Só que você arrematou o imóvel. A lei processual, nós temos que nos recorrer à legislação processual. A lei processual diz que essa arrematação sua está perfeita e acabada. O que vai ocorrer?
o devedor que se defendeu via embargos e conseguiu, saiu vitorioso, ele vai ter direito de pleitear junto ao credor a devolução do preço do imóvel e não o imóvel. Isso foi uma forma que o judiciário fez, que a lei fez para que as arrematações não sejam desfeitas em caso haja um embargo do devedor vitorioso. Agora, vamos analisar por uma segunda hipótese. Digamos que é caso de embargos à arrematação. O imóvel foi arrematado, foi levado à asta, você arrematou e o credor, dentro do prazo, entrou com embargos à arrematação. Você tem a opção de pedir a anulação do seu lance e pegar o dinheiro de volta. Por que você tem essa opção? Porque caso contrário, se você insistir em ficar com o imóvel e esses embargos de embargos que a gente chama de embargos de arrematação for vitorioso, aí sim, aí esse imóvel deverá ser devolvido, o juiz faz a devolução para o devedor. Se eu não fui muito claro, vocês podem perguntar. Legal, Sérgio. Bom, uma pergunta agora aqui um pouquinho diferente. Caso eu compre um imóvel no leilão e negocie com o mutuário para sair em 30 dias, e para isso acerte um valor, tudo isso em um contrato. Porém, após os 30 dias, o mutuário desiste do acordo e não sai do imóvel. O que eu posso fazer? Bom, eu vou dar a minha visão assim mais prática da coisa, mais do que eu já vivia, e depois o Sérgio aí, que tem uma experiência maior, inclusive já advogou com relação a isso, pode complementar. Eu particularmente acho que na hora de você fazer um contrato com um mutuário, você não deve pagar o valor que você negociou com ele de antemão. Você pode pagar uma pequena parcela, sei lá, 10 ou 20% do valor de antemão e prometer o valor a partir do momento que ele te entregar, sair do imóvel e te entregar a chave daquele imóvel. Por quê? Porque por mais que você possa recorrer de uma ação, enfim, da visão do mutuário, ele já está ali no imóvel, digamos que ilegalmente, né? Sei lá, não sei se o termo ilegal é o certo, mas ele já está ali no imóvel que para os olhos da justiça não é dele mais. Então, um contrato que você fez com ele a mais, dizendo que ele tem que sair, ele não saiu, que ele ia prometer sair, não saiu, vai ser só uma coisa a mais, além do que ele já ia ter nas costas dele mesmo. Então, quando eu vou fazer um contrato com o mutuário, eu sempre, como eu falei no curso, me apresento como uma pessoa que quer resolver a situação da melhor forma possível, que eu entenda a situação dele, eu nunca tento coagir um mutuário para sair do imóvel, então eu sempre tomo uma postura construtiva, então eu quero construir ali com ele uma solução, uma melhor solução, que seja menos pior para ele e menos pior para mim também, porque eu tenho que desocupar aquele imóvel. Mas, a partir do momento que eu faço um acordo financeiro com o mutuário, eu nunca pago o que eu prometia antes dele sair. Geralmente uma pequena parcela ali, um pequeno sinal, 10, 20%, e dou o prazo, e aí uma vez que ele não, e o resto, dou o prazo, venceu o prazo, ele me entrega a chave do imóvel, porta fechada lá, eu pago o resto para ele. Vamos lá, seguindo. Eu nunca fiz isso, eu não sei se você sabe, Sérgio. Existe algum modelo de contrato para o mutuário assinar nas condições informadas acima? Ou seja, existe algum modelo de contrato para você fazer com ele, dizendo que ele vai sair e em troca disso você deu um prazo ou fez algum acordo financeiro com ele? Olha, respondendo a pergunta, eu diria que modelo de contrato não existe. O contrato em si, o que a lei determina que pode ser objeto de contrato, está no Código Civil. As partes têm que ser capazes, o objeto tem que ser lícito e a forma deve vir prescrita em lei.
partir do momento que você tem uma transação, você imagina uma negociação que é lícita, as partes são capazes, ou seja, são duas pessoas maiores de idade que estão em pleno gozo das suas faculdades mentais. Um está dentro de um apartamento, você está fora. O objeto é lícito, ou seja, vocês estão tratando de uma desocupação. E para isso não se exige uma forma especial, com uma escritura pública. Pode ser feita por um contrato particular, uma escritura particular. Então, vocês podem fazer um contrato. Agora, modelos, você vai na papelaria, você não vai encontrar um modelo, não. Você tem que, com auxílio de um profissional, redigir um modelo que, na minha opinião, um contrato escrito com essas características é um contrato válido. Por quê? Porque as partes que estão assinando são capazes, o objeto não é um objeto ilícito, vocês não estão contratando uma venda de droga, uma venda de carro roubado, vocês estão entrando num acordo que visa a desocupação, isso é um objeto ilícito do contrato. E se a lei, não vejo hipótese aqui na lei que fale que esse contrato seu tem que ser por escritura pública no cartório. Pode ser escrito. Então, o contrato pode ser efetuado. Uma outra coisa é saber se o possuidor, se o posseiro do imóvel, se quem está ocupando o imóvel vai se dispor a assiná-lo. Mas, uma vez assinando, ótimo, você tem um contrato que te resguarda. Se ele não cumpriu o que está no contrato, as cláusulas contratuais, você tem o judiciário para fazê-las valer. Bacana, bacana. Aqui tem uma outra pergunta. Na base de dados do ProLeilões, na base de dados do ProLeilões, há um caso de um imóvel que já foi consolidado em nome do credor fiduciário. A pergunta é: uma consolidação existe? Quando um imóvel é consolidado, ainda... peraí que foi escrito aqui meio confuso. A pergunta é: uma consolidação, existe ainda outros riscos de nulidade ou já foram suplantados com o evento da consolidação? Essa questão de consolidação de consolidação da propriedade em nome do credor acontece nos leilões da Lei 9.514 de 97, né, que é a Lei da Alienação Fiduciária. Sim. Posso responder, Hugo? Sim, sim. Então, eu vou deixar bem claro qual é o efeito da consolidação. O efeito da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor significa tão somente, em efeitos práticos para quem vai arrematar, que o devedor, o ex-devedor, né, ele não possui mais condições na justiça de rever os valores da dívida. Ou seja, até a consolidação ele tinha a oportunidade de entrar com ações requisitando recálculo, justificando para o juiz que houve majoração excessiva das parcelas mensais, uma vez que ele não toma essa atitude e administrativamente, que é um procedimento do cartório, ocorre a consolidação da propriedade, isso um efeito prático para quem acompanha o leilão, é que o devedor não poderá mais levantar questões relativas aos valores da dívida dele anterior. Por outro lado, a consolidação da propriedade não significa que todo o procedimento foi feito de forma correta. Então, o devedor ou o ex-proprietário que perdeu o imóvel em razão da consolidação da propriedade, ele tem o direito subjetivo, ou seja, ele tem a faculdade, mesmo depois da consolidação, de procurar o judiciário e tentar anular aquele ato, ou seja, a consolidação, por algum motivo procedimental mesmo. Então, o devedor ainda vai ter essa possibilidade. Ele vai ter que provar
que houve alguma nulidade. Ou seja, a simples consolidação não é garantia de que o devedor, o antigo devedor, não vá propor ações de juízo, alguma nesse sentido. A única questão prática mesmo é que, se ele entrar na justiça contra a consolidação, ele não poderá argumentar questões relativas à majoração da dívida excessiva, mas ele continua podendo argumentar questões de nulidade processual. Só resumindo aí para o pessoal, o devedor ele sempre tem o direito de se defender com relação a essa execução que ele está sofrendo, seja ela judicial ou extrajudicial. O que a gente faz aqui é pesquisar ao máximo sobre aquele imóvel, porque uma vez que a execução judicial ou extrajudicial foi bem feita, foi feita conforme a lei, dificilmente esse devedor vai conseguir alguma coisa. Então, você está resguardado ali pelas suas informações mesmo, pelo seu conhecimento. Então você sabe onde você está entrando, você sabe que vai ser difícil alguém tomar aquilo ali de você. Então é para isso que a gente faz a pesquisa. Tem uma pergunta aqui. Quando uma pessoa compra um imóvel que tem alguma ação judicial pendente, ele tem que necessariamente esperar essa ação judicial, uma hipoteca, por exemplo, ele tem que dar baixa nisso daí, ou ele já pode vender o imóvel com essa pendência, por exemplo? Desculpe, eu falhou aqui, eu não escutei a pergunta. Não, sem problema, eu repito. Quando alguém compra um imóvel que tem alguma ação judicial pendente, por exemplo, uma hipoteca, ele tem que necessariamente esperar essa ação, ele tem que dar baixa nesse tipo de ação para vender um imóvel, ou ele, se ele quiser e achar por bem, já pode vender um imóvel mesmo com esse tipo de pendência? A pendência hipotecária, que já está em execução na justiça, se você se interessou e efetuou a aquisição, você pode sim procurar um terceiro interessado e efetuar a venda. O que deve ser feito, o que deve ser lembrado é o seguinte: a hipoteca, seja a hipoteca não ajuizada ou a hipoteca já ajuizada, ela segue o imóvel na mão de quem quer que seja. Por exemplo, se eu me interessei, você é proprietário de um imóvel hipotecado, inclusive com ação de juros, se eu me interessei em comprá-lo, vou adquiri-lo, ciente de que, ao final daquela execução hipotecária, o bem que eu acabo de comprar, eu tenho ciência de que ele vai ser arrematado e o produto da venda será utilizado para pagar o credor hipotecário. Se sobrar algum numerário, será revertido para mim. Então, o comprador tem a ciência, através da hipoteca registrada no cartório de registro de imóveis, mesmo quando você vai efetuar o compra e venda do imóvel, você se certifica das certidões dos fóruns locais, né? Vai constar a ação de execução. Eu já não recomendo alguém efetuar uma compra dessa forma, a não ser em algum caso muito, digamos, uma exceção muito grande à regra. Mas, regra geral, eu não recomendaria. Por quê? Porque a hipoteca, a execução hipotecária, vai sempre acompanhar o imóvel. E na hora de ela ser liquidada, ela vai ser vendida em qualquer que seja o proprietário. Entendido. Tem aqui uma pergunta para você, Sérgio, uma pergunta até bem específica. Qual que é o custo médio de uma ação de desocupação, uma ação de emissão de posse para alguém que queira contratar um advogado? E quanto tempo demora em média essa ação? Tá. Essa pergunta parece simples, mas tem muitas variáveis. Ela varia de acordo, primeiro, com o valor do imóvel. Os honorários advocatícios do advogado são sempre cobrados numa porcentagem sobre o valor da ação. Um imóvel pequeno, um imóvel de baixo valor, a porcentagem será maior para remunerar o advogado. Um imóvel muito valioso, maior, de extensão maior, o advogado cobrará um percentual menor. Eu não posso cobrar
10% de um imóvel que vale 100 e 10% de um imóvel que vale 10 milhões. Tá? Por outro lado, a alíquota da uma cobrança pela ação também varia de acordo com a especialidade do advogado que você está contratando. Existem advogados mais especializados e existem advogados menos especializados. Uns advogados vão te oferecer honorários mais caros que aqueles outros. E, em média, eu posso comentar que gira em torno de... vai girar em torno de 3 a 10% do valor do imóvel. Outra variável é a localização do imóvel, né? Não sei se o escritório de advocacia contratado abrange todo o estado, porque é uma ação que tem que ser ajuizada no fórum onde se localiza o imóvel. Então, o advogado, na hora de cobrar, também vai majorar seu preço se ele tiver que se deslocar para uma outra cidade, para uma outra comarca. Quanto à duração, dependendo de qual for o diploma legal utilizado para você arrematar, você vai ter uma emissão de posse mais demorada ou uma emissão de posse mais rápida. Eu diria, para exemplificar, a emissão de posse dos imóveis arrematados no Decreto-Lei 70/66 são ações mais rápidas, porque o procedimento judicial da emissão de posse é mais simplificado e mais favorável ao arrematante. Já no caso de você se socorrer pela lei, pelo Código de Processo Civil, tem alguns outros requisitos, existem uma burocracia um pouco maior para a obtenção da liminar, que você pode sofrer um atraso um pouco maior. A grosso modo, eu diria que se tudo correr bem, uma emissão de posse dura aí eu já vi nos casos bastante rápidos, tudo correndo bem, em 3 meses o oficial de justiça está cumprindo a liminar. Outros casos que o devedor conta com uma boa vontade do juiz, um juiz que quer evitar um despejo muitas vezes, ou conta com um advogado tão bom quanto o advogado que você contratou, pode demorar aí a 1 ano também para você conseguir a execução da liminar. Então é uma pergunta que leva em consideração bastante variáveis, mas exemplificando, os traços são esses. Exatamente. Particularmente, quando eu estou traçando uma estratégia, eu sempre traço o pior e o melhor caso para o desembaraço daquele imóvel. Então eu estou ali ciente que o imóvel pode demorar um pouco mais para desembaraçar do que a situação ideal que eu pretendia para aquele imóvel. Por isso que é importante, você está ali comprando um imóvel a um valor abaixo de mercado. E aí, em se tratando de imóvel, a gente sabe que o mercado brasileiro está super em alta, então até esse tempo que o imóvel está parado, é um tempo que o imóvel se valoriza também. Mas o fato é, você tem que saber o seu melhor e o seu pior cenário e traçar uma margem de lucro que seja interessante para você, ou para você e para os seus investidores, caso você esteja entrando no negócio com o investidor. E aí, então já vou aproveitar essa pergunta para fazer como gancho para uma outra pergunta, que é, o pessoal me pergunta, você compra na hora de comprar um imóvel, você arrumou um investidor, vai comprar um imóvel com o investidor. Como é que você faz? Você compra o imóvel no seu nome, você compra o imóvel, você leva uma procuração do investidor e compra o imóvel no nome do investidor, como que você faz? Eu particularmente, inclusive até mostrei isso no Peixe Assado, eu fazia de uma forma, depois passei a fazer de outra. Então no começo, que eu não tinha capital de giro nenhum, que eu já contei a história, né, como surgiu o método do Peixe Assado, eu estava com todo o meu capital preso no imóvel, que demorou mais para vender do que eu achava que ele fosse demorar. Então, as primeiras vezes que eu fui fazer uma arrematação com investidor privado, eu combinei com os investidores que eu iria comprar um imóvel no meu nome. Por que eu fiz isso? Inclusive na época eu até abri uma empresa para até deixar a coisa de forma
com uma credibilidade maior. Geralmente as pessoas tendem a acreditar para esse tipo de transação mais em uma empresa e no dono daquela empresa do que efetivamente em você. E aí já é uma vantagem de você comprar imóveis por pessoa jurídica, né? Você comprar um imóvel no nome de uma pessoa jurídica já te dá esse tipo de vantagem, que é de você ter mais credibilidade. Então eu combinei com os meus investidores que eu iria fazer a compra do imóvel no nome da minha empresa e a venda, enfim, eu faria a compra para poder vender depois e reembolsaria esses investidores de acordo com o lucro que a gente tivesse, de acordo com a proposta ali que eu tinha entregue para eles. Então eu faço isso porque uma vez que eu estou comprando imóvel no meu nome ou no nome da minha empresa, eu tenho muito mais agilidade para tratar qualquer coisa que tenha que tratar com relação ao imóvel. Se você tem vários donos de um mesmo imóvel, tem um monte de burocracia que vai exigir a assinatura do cara, e aí você não sabe se ele trabalha 8 horas por dia ou se ele não trabalha, e aí você vai ter que ficar correndo para pegar uma assinatura, se ele viajar, enfim, isso pode te atrasar bastante. Então, eu sempre deixo bem claro, eu acho assim, é muito importante você ser completamente transparente com seus investidores de antemão. Então, o imóvel vai ser comprado no nome da minha empresa, a gente precisa fazer isso, que eu preciso ter agilidade. Afinal, o nosso interesse é comum. Eu quero vender, eu quero desembaraçar e vender esse imóvel o mais rápido possível, assim como você também quer, para ver o dinheiro no seu bolso, para eu ver o dinheiro no meu bolso. E eu sempre combino com eles que eu tenho autonomia para poder tomar decisões com relação àquele negócio. Então eu não vou precisar ficar ligando para o cara para cada coisa que eu decidi. Eu quero anunciar aqui. Eu quero vender por eu mesmo, não pelo corretor. Eu vou tentar fazer um acordo. Pô, já imaginou? Ter que ligar para a pessoa. Às vezes você entra num negócio com 2 ou 3 investidores, sei lá, dependendo do tamanho do negócio. Você tem que ficar ligando para cada um o tempo inteiro para tomar qualquer decisão com relação àquele negócio. Então, é uma coisa que eu deixo claro de antemão. Eu trabalho assim. Olha, se você está investindo comigo, você confia em mim para fazer esse negócio dar lucro. Então, você vai me transferir o dinheiro. Aí, já voltando à pergunta, então no começo como é que eu fazia? As pessoas transferiam dinheiro para mim, eu ia ao leilão, via. Se eu conseguia arrematar o imóvel, ótimo. Se eu não conseguia, eu devolvia o dinheiro para a pessoa. O problema é que eu dependia da pessoa transferir o dinheiro para mim, aí depois acabava o leilão, eu tinha que ir lá devolver o dinheiro para a pessoa. Se eu arrematasse o leilão, se eu arrematasse o imóvel no leilão e não usasse o dinheiro inteiro que a pessoa tivesse dado para mim, aí eu tinha que transferir o resto. Hoje em dia, como é que eu faço? Eu tenho, já entrando aí também, eu tenho um certo capital de giro. E aí o que eu faço? Eu vou lá no leilão, quando eu vejo que tem uma coisa interessante, eu vou lá e arremato com o capital de giro que eu tenho. Uma vez que eu fiz a arrematação, aí sim, beleza, o imóvel está lá no meu nome, eu ofereço esse negócio para possíveis investidores que possam se interessar por esse negócio. Então, eu ganho muito mais agilidade no processo dessa forma, porque primeiro, eu ganho mais credibilidade ainda. Por quê? Porque a pessoa vai estar investindo num imóvel que já está ali arrematado, já está ali no nome da empresa, então ela já vai entrar no negócio que está ali no nome da empresa, arrematadinho. E eu tenho muito mais agilidade, eu não dependo dele transferir o dinheiro para mim, para eu fazer a arrematação. Então ele transfere o dinheiro para mim, e aí eu tenho de volta meu capital de giro para fazer uma outra arrematação e oferecer isso para o mesmo investidor ou para outros investidores. Então, eu trabalho dessa forma. É uma forma que dá certo para mim, mas a forma como cada um trabalha é a forma como cada um trabalha. Seguindo aqui, me empolguei bastante nas perguntas aqui, acabei não olhando a caixinha de perguntas aqui do lado. Deixa eu ver aqui, eu tinha só um instantinho. Você falou de vários tipos de leilões. Então aqui uma pergunta, uma pergunta mais para o Sérgio do que para mim. Então, existem vários tipos de leilões. Então, os leilões sobre falência de empresas,
existe algum cuidado especial a ser tomado nesse tipo de leilão? Como que funciona esse tipo de leilão, Sérgio? Tá, não, o mesmo cuidado que a gente recomenda para a asta pública, seja crédito hipotecário, seja Decreto-Lei 7066, seja o, CPC, o próprio CPC, seja a execução trabalhista ou a de falências, o cuidado é sempre o mesmo. Não tem uma fórmula especial para você participar desses leilões que têm uma natureza diferente uma da outra. O que você precisa saber é contratar um profissional para analisar as questões das nulidades processuais. Que já afastando isso, você já minimiza os riscos. Agora, um cuidado especial não há. É o mesmo cuidado que você vai tratar todas as suas arrematações. Certo. Ah, tá. Uma pergunta aqui bem legal. Eu tenho dificuldades em apurar dívidas de condomínio. Algumas vezes os síndicos se negam a falar com desconhecidos. Alguma dica? Isso, pelo menos eu falando da minha experiência própria, eu já pesquisei imóvel demais na minha vida, já falei com síndico demais na minha vida. Isso é uma coisa difícil de acontecer, do síndico realmente se negar a falar com você. Mas, enfim, acontece, já aconteceu comigo também. Que tipo de dica que eu posso dar para uma pessoa que tem esse tipo de problema? Sempre quando uma pessoa me nega alguma coisa, eu sempre procuro me colocar no lugar dela, sabe? Cara, por que será que um síndico se negaria a dar esse tipo de coisa? Pô, o cara tá ali, tá devendo um imóvel, tem uma pessoa interessada em pagar aquela dívida e o síndico não quer fornecer esse tipo de informação para uma pessoa. Conversando com síndicos assim sob essa perspectiva, muitos deles já me falaram que quando um síndico se nega a dar esse tipo de informação é porque ele não sente firmeza na pessoa ali, ele vê a pessoa como um oportunista, sei lá, algum conhecido, algum inimigo da pessoa que está ali ocupando o imóvel, que quer saber se ele está devendo, se ela não está, enfim, esse tipo de coisa. Então, como eu minimizo esse risco ao máximo? Eu sempre deixo bem claro, olha, para um síndico eu realmente não escondo informação nenhuma. Olha, eu estou aqui, o imóvel tal está indo a leilão, esse aqui é o edital que foi publicado em tal lugar, sei lá, no correio, no site do leiloeiro fulano de tal. Se for um leilão judicial, olha, o processo de execução judicial, o número do processo é esse, se você quiser checar no site do fórum, ver que realmente aquilo ali está acontecendo. Então, eu mostro para o síndico que eu estou ali, eu sou uma pessoa séria, que o leilão realmente vai acontecer. Então, eu mostro o edital, entrego um edital na mão do cara, falo, ó, o leilão vai ser um leilão da Caixa Econômica Federal no dia, sei lá, 21 de dezembro, às 15 horas. E eu realmente estou interessado em arrematar esse imóvel, mas uma vez eu como arrematante, uma vez que eu arremate o imóvel, eu assumo as dívidas de condomínio desse imóvel. O meu maior interesse aqui é em quitar tudo isso, porque eu quero realmente desembaraçar todas as pendências que esse imóvel tenha. Mas eu realmente preciso saber quais são as dívidas de condomínio desse imóvel, porque senão eu posso estar comprando um gato, sei lá, eu posso estar comprando gato por lebre. Então, uma vez que você se posiciona dessa forma, você apresenta, é legal você apresentar o maior número de informações possíveis para o síndico, para ele ver que você não está ali brincando, você realmente está ali porque um leilão público vai acontecer e aquele imóvel está sendo levado a leilão público. E aí, uma vez que o síndico enxerga isso de forma clara em você, ele fica muito mais propenso a dar as informações que a pessoa queira. Então realmente sempre se posicionar, ó, tô aqui, é sério, o leilão vai acontecer, eu tenho interesse, é legal você deixar isso claro na sua mensagem, eu tenho interesse em quitar essas dívidas de condomínio.
mas eu preciso saber quais são elas de antemão. Porque depois que eu comprar um imóvel pode ser tarde demais, então eu preciso saber disso. Então, nada melhor do que um síndico ouvir que tem ali na frente dele uma pessoa interessada em quitar as dívidas que estão ali dando prejuízo para o condomínio dele, enfim, dando maior dor de cabeça para ele. E tem síndico, e isso não é mentira não, tem síndico que até chama para você, não, vem aqui em casa, vamos aqui tomar um café, e chama para tomar café, chama para servir um lanche, enfim. E aqui já tem uma pergunta complementar a essa, quando o condomínio tiver uma administradora, ela tem que dar o valor da dívida de condomínio? Ela, assim, ele não é obrigado a te passar esse tipo de valor a você, né? Porque se você em tese, você não está ali no processo de execução, né? Você é só interessado em arrematar aquele imóvel. Mas, se posicionando e conversando da forma certa, eu nunca vi um síndico me negar, assim, síndicos já me negaram informações, mas uma vez que eu tomei esse tipo de postura, eu particularmente nunca vi um síndico me negar. Se o imóvel tem uma administradora, o síndico fala assim, olha, é o seguinte, esse imóvel, o condomínio é sobre essa administradora, o telefone dela é tal, você pode ligar lá, se eles precisarem, diga que eu autorizei, diga que eles podem entrar em contato comigo, e enfim. É realmente muito difícil um síndico negar dar informação sobre dívida de condomínio, uma vez que ele realmente entende que aquele imóvel realmente está indo a leilão, que você é um possível interessado e que você vai então se tornar responsável por aquelas dívidas e tem o interesse em quitá-las. Uma pergunta lá com relação ao contrato de mutuário. Aquele contrato que você pode fazer com o mutuário, Sérgio, ele faz diferença na hora da emissão de posse ou não? Isso é mais entre você e o mutuário ali mesmo. Alô, Sérgio? Sérgio? Alô, Hugo? Oi. Oi. Na verdade, Hugo, ele não vai fazer muita diferença, não, a não ser que você queira exigir alguma multa pecuniária pelo fato dele não ter cumprido a obrigação assumida de sair do imóvel. Por quê? Você pode exigir a saída dele pelo simples motivo de você ser o proprietário. Então, sendo proprietário, você já tem o direito subjetivo de procurar o judiciário para tirá-lo de lá. Se você fez um contrato como esse, e ele se obrigou a sair em tantos dias, você continua sendo proprietário e tendo direito subjetivo. O que você vai poder exigir posteriormente é que, digamos que você colocou uma cláusula que se ele não sair, ele pagará uma multa, uma indenização de 3 vezes o valor de um aluguel do imóvel, alguma coisa assim, para intimidá-lo. Aí você sim vai poder exigir essa multa. Mas efeito prático jurídico, você já tem o direito ao imóvel, que é ser o proprietário. Um dos motivos pelo qual esse contrato escrito, esse acordo geralmente não é escrito. Geralmente fica de forma informal, porque o direito de tirar você já tem por ser o proprietário. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui, que aí eu acho que seria até interessante ter uma visão sua, Sérgio, que é uma pessoa que tem bastante técnica, bastante conhecimento, e depois eu posso dar a minha visão. Que o participante ele gostaria que a gente fizesse uma comparação entre leilões judiciais e extrajudiciais, apontando o que a gente considera ser vantagens ou desvantagens de cada modalidade. Primeiro, vamos começar. Eu posso ficar 20, 30, 40 minutos respondendo essa pergunta. Como é que a gente está de tempo? A gente já está meio apertado, então vamos procurar ser um pouquinho mais objetivo.
É mais para, sei Tá. lá, dar uma visão geral. Acho que assim, no curso tem bastante material para o pessoal se aprofundar, mas só dando uma linha geral, assim, de repente até para uma pessoa ouvir, que está ouvindo uma resposta dessa, poder ir mais especificamente para um material do curso em si. Primeiro vamos conceituar. Os leilões, para diferenciar o que ele estava, a intenção dele, é que existem leilões judiciais e extrajudiciais. Leilões judiciais são aqueles leilões advindos de processos judiciais que têm o acompanhamento por um juiz em um certo fórum de alguma cidade brasileira. Leilões extrajudiciais são leilões de procedimentos que também estão previstos em lei, mas não são acompanhados pelo crivo do judiciário. Então, existe uma legislação que determina que certos créditos, certos imóveis podem ser leiloados de forma judicial e outros podem ser leiloados de forma extrajudicial. A diferença básica: no judicial existe o crivo do juiz. O juiz está sempre controlando o processo, cuidando das nulidades, cuidando das intimações. No extrajudicial não existe a figura do juiz. A figura do juiz é sempre substituída por alguma empresa ou algum cartório de registro de imóveis. A diferença, acho que mais importante para o arrematante é a segurança jurídica e a celeridade. Em termos de segurança jurídica, os leilões representam a mesma segurança para o arrematante. Todos seja o leilão extrajudicial, seja o leilão judicial, eles se garantem pela lei que diz que a arrematação considere-se perfeita e acabável e irretratável, né? Uhum. Quanto à segurança jurídica, ambos os leilões, estando fiéis aos procedimentos estipulados em lei, você vai ter o imóvel para você. Questão da celeridade. Aí existe a diferença. A arrematação judicial, ela não é tão célere quanto a extrajudicial. Justo porque no judicial envolve o fórum, envolve os serventuários do fórum, envolve a assinatura do juiz. E como a máquina judiciária brasileira também é um pouco morosa, temos com vantagem da lei do leilão extrajudicial, dos leilões extrajudiciais, a celeridade para o arrematante. Então, a grosso modo, é essa análise. Agora, vamos analisar a questão econômica, financeira também. Não há diferença entre os dois. Todos os dois leilões, seja o judicial ou extrajudicial, eles devem obedecer um princípio que a gente chama de princípio do preço vil. A lei determina no artigo 692 que não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça preço vil. Serve tanto para as arrematações judiciais, tanto para arrematações extrajudiciais. Então, na visão de celeridade, segurança e economia, eles se equivalem, a não ser, eu vejo uma vantagem maior na questão da celeridade. Legal, então, só dando o meu resumão aqui, da minha perspectiva, eu acho o seguinte: leilões extrajudiciais, eles são mais padronizados, digamos assim. Então, o processo que leva um imóvel a leilão extrajudicial, ele é sempre, digamos assim, ele é sempre igual. Foi sempre a mesma causa que levou aquele imóvel a leilão. Então, tipo, o cara não pagou o financiamento sobre o financiamento do banco que ele fez com o banco, e por isso o banco retomou o imóvel. Então, aquele é um processo mais padronizado. No leilão judicial, não é tão padronizado assim. Eu não estou querendo dizer aqui que um é mais seguro que o outro, como o Sérgio falou. Os dois, se feitos de forma certa, são igualmente seguros, judicialmente falando. Mas o leilão extrajudicial, o leilão, desculpa, judicial, ele não tem um processo tão padronizado quanto um leilão extrajudicial. Então, se você tem um especialista, algum profissional do seu lado, isso
sinceramente não faz muita diferença nesse sentido. Mas se for uma coisa que você quer bater o olho e ver como é que a coisa está funcionando, de repente você pode ter mais dificuldade para fazer isso com leilão judicial. A vantagem que eu vejo, né, de um leilão judicial sobre o extrajudicial é a questão do lance. Então, no segundo leilão de um leilão judicial, ele não começa com lance nenhum. Então, você pode ter a oportunidade de dar um lance, desde que você respeite que não seja lance civil, e arrematar um imóvel por um menor lance possível. Nos leilões extrajudiciais, o segundo leilão já começa com lance inicial. Até no Decreto-Lei 70, que segundo a lei lá diz que não tem lance inicial, geralmente os credores já começam eles mesmos dando um lance inicial para garantir que o imóvel não vai ser arrematado por lance civil. Então pode ser que um credor queira, por exemplo, num determinado imóvel, dar um lance um pouco maior. Ao invés de dar 70% abaixo do valor de mercado, daria um lance a 80% abaixo do valor de mercado. Então, num leilão judicial, você tem mais oportunidade de arrematar um imóvel a um preço mais baixo. Porém, como o Sérgio falou, é um processo que não necessariamente que não é célere como um processo extrajudicial, e é um processo que não é tão padronizado quanto um processo extrajudicial. Então, que um é melhor que o outro? Não. Vai da estratégia da pessoa. Então, você pode querer ter uma margem de lucro maior e demorar um pouquinho mais para desembaraçar, potencialmente falando, né? Não quer dizer que vá demorar ou não. Ou você pode querer ter uma margem de lucro menor e ter um potencial de desembaraço maior, ou seja, ter um processo mais agilizado. Então, vai de cada um. Bom, a gente já está aqui com o tempo apertado, então eu tenho duas questões aqui que eu quero tratar antes da gente encerrar. A primeira questão é que muita gente, isso está claro no curso, mas muita gente me pergunta sobre isso, então eu aproveitar a oportunidade que o Sérgio é realmente um especialista nisso. Eu queria que você, Sérgio, explicasse assim de uma forma mais objetiva, até porque a gente não tem tanto tempo, mas para esclarecer para as pessoas o que é a engeia, que muita gente fala, no edital tal, tá lá que o leilão é em favor da engeia. Você falou que a engeia é a mesma coisa da Caixa Econômica. Mas então, se é a mesma coisa, por que não bota a Caixa Econômica? Então, eu queria aproveitar a oportunidade que você está aqui para poder esclarecer isso para o pessoal. Tá, eu vou tentar esclarecer da maneira mais simples possível. Uhum. Mas essa explicação eu tenho que voltar um pouco atrás por uma questão contábil do governo federal. Uhum. O que ocorreu? A Caixa Econômica possui milhares e milhares de contratos de financiamento imobiliário que estavam em atraso. Ou seja, muitos mutuários brasileiros estavam sem pagar as prestações mensais da casa própria e na carteira do banco, da Caixa Econômica, estava dando um resultado muito negativo. Ou seja, os resultados da instituição financeira refletiam nas contas do governo. O que o governo federal pensou? Eu vou criar uma maneira de retirar da minha contabilidade esses contratos, digamos, esses contratos ruins, né? Eles usam essa denominação, contrato ruim, porque é um contrato com a inadimplência bastante grande. O governo federal, então, o que montou? Ele, através de lei, no ano de 2000, ele criou uma empresa pública denominada Empresa Gestora de Ativos, ENGEA, que tem sede em Brasília. Capitalizou essa empresa gestora de ativos, ou seja, na lei que instituiu a empresa pública, houve uma dotação orçamentária, habilitou a empresa com alguns milhões de reais, e a ENGEA, pessoa jurídica de direito público, comprou da Caixa Econômica esses milhares e milhares de contratos de financiamento. Porque o contrato de financiamento ele pode ser cedido. Basta, a grosso modo, a ENGEA virou para a Caixa Econômica e falou o seguinte:
você tem milhares e milhares de contratos inadimplentes. Vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma quantia X em dinheiro e você vai me vender esses contratos, vai me dar o direito de cobrar e eu vou ficar com o dinheiro que eu consegui receber desses mutuários. E assim foi feito. A Caixa Econômica recebeu uma injeção de recursos da Engea e se livrou daqueles contratos problemáticos. O que aconteceu? A contabilidade da Caixa Econômica melhorou e isso refletiu numa melhora das contas do governo. Já a Engea, a empresa gestora de ativos, em 2000, e a transferência dos contratos se deu em 2001 através de escrituras públicas lavradas em Brasília, a Engea então ficou detentora mesmo do crédito desses contratos. E ela que vai fazer a execução, ela vai fazer, na verdade, ela vai fazer todo o processo de cobrança, se não conseguir receber desses mutuários, vai entrar com a execução hipotecária do Decreto-Lei 7066, ou então execução judicial, enfim. Ela vai se virar para receber dos mutuários o máximo que ela conseguir. O governo federal não se preocupou com a questão de a Engea conseguir lucro ou prejuízo nessa operação. O objetivo principal foi sanear as contas da Caixa Econômica. Como a Engea funciona em um prédio só, lá no setor bancário sul de Brasília, ela não tem estrutura nenhuma, na verdade ela não tinha estrutura nenhuma de fazer essa cobrança no Brasil inteiro desses contratos que ela adquiriu, desses milhares e milhares de contratos que ela adquiriu. O que a Engea fez? Contratou a própria Caixa Econômica para atuar em seu nome, para fazer a cobrança em seu nome, para fazer a cobrança judicial ou extrajudicial em seu nome. Então, por isso que muita gente confunde, é até comum falar que a Caixa é a mesma coisa que Engea e tal. Mas não, são pessoas jurídicas distintas. Uma foi criada em 2000, a Caixa Econômica tem 150 anos. Uma foi criada agora em 2000, há 10 anos atrás. Ela adquiriu os contratos problemáticos da Caixa e contratou a própria Caixa para liquidá-los. Então, a grosso modo, é isso. Então, só dando uma complementadinha aí na pergunta na resposta do Sérgio. Quando você vê num edital de leilão que o leilão é em favor da Engea, isso é um bom sinal. É um sinal de que aquele leilão tem um potencial para ter um lance inicial mais baixo. Porque, como o Sérgio falou, a Engea foi uma empresa criada para proteger os resultados da Caixa Econômica, que é um órgão governamental. Então, por isso, ela tem muito mais margem para poder negociar, para poder colocar um preço mais baixo do que até a própria Caixa Econômica. Então, não se assustem ao ver que o leilão é em favor da Engea. Na verdade, fiquem felizes se vocês verem que aquele leilão é em favor da Engea, que isso é um ótimo sinal. Perfeito, exatamente. A Engea não tem essa preocupação de dar ou não prejuízo. Então, e eles não estão tão atrelados, eles não são tão fiscalizados como a Caixa Econômica é. Então, eles não têm essa preocupação. Bacana, bacana. Acho que depois dessa explicação aí o pessoal vai saber mais de Engea do que até alguns leiloeiros por aí. Exato. Com certeza. Então tá. Por fim, a pergunta para fechar aí a nossa sessão, que a gente já estendeu bastantinho aí no nosso tempo, mas queria fechar com uma pergunta que, enfim, é uma pergunta muito feita para mim. Imóveis que não foram arrematados em leilões podem ser comprados de alguma outra forma ou é necessário aguardar um novo leilão? Pois eu me interessei por um imóvel na lista de não arrematados no último leilão da prefeitura da minha cidade. Isso depende do leilão, né? Mas como a pessoa foi específica aqui com o leilão da prefeitura, eu acho que a gente pode especificar a nossa resposta para esse caso. Sim.
como não se tratando de imóvel de instituição financeira, a administração pública, os entes, o município, o Estado, a União, eles são vinculados à lei de licitação, que é a 8666. Eles são muito mais fiscalizados que um credor que está perdendo o imóvel ou uma instituição financeira que é credor e está fazendo uma execução hipotecária. Em que sentido? Não existe uma outra forma de oferecer esse imóvel à venda por particular que não seja o leilão, no caso da municipalidade, ou dos estados, ou da União Federal. Após a tentativa frustrada de oferecimento desse bem em leilão, o ideal seria conversar com a municipalidade, se for um município pequeno, e aguardar nova licitação. Dificilmente você vai conseguir comprar diretamente o imóvel de uma prefeitura, porque estão totalmente vinculados à Lei 8666 de 1993. E essa lei é uma lei muito rigorosa. Não há como fazer uma venda direta com particular de um bem público. E a venda do bem público não pode ocorrer por simples vontade do administrador público. Tem que ter autorização legislativa, tem que ter lei determinando, os vereadores têm que se reunir, concordar pela venda do imóvel. Ou seja, a burocracia é muito grande mesmo, e eu acredito que você possivelmente vai ter que esperar pelo novo procedimento licitatório. Então a burocracia é maior se você tentar. É até uma dúvida, até que um dia já foi levantado por um amigo meu, que eu falei, até legal levar para os participantes lá do ProLeilões Coaching, que bom, a pessoa tem, no caso de um leilão judicial, a pessoa tem até a data do leilão para poder purgar a dívida. Existe a possibilidade, digamos que, vamos supor, a pessoa tem um imóvel de 100 mil, ela tem uma dívida judicial, a dívida judicial dela seja de 30 mil. Você chegue para ela e ofereça 50 mil por aquele imóvel, e aí ela, desses 50, ela pegar os 30, purgar a dívida judicial, e aquele imóvel não ir a leilão, e, enfim, você, dessa forma, acabar comprando um imóvel por 50% do valor de mercado, por exemplo. Isso é possível de ser feito? Eu não vejo problema nenhum, porque nesse caso, o que você está fazendo? Você está comprando o imóvel com a dívida. Eu equiparo esse caso como, por exemplo, existe um imóvel que vale 100 mil e tem uma hipoteca de 30 mil. Por exemplo, um banco Bradesco. Vamos supor, uma hipoteca de 30 mil. O imóvel vale 100, tem uma hipoteca de 30, o Banco Bradesco já está executando. Você negocia diretamente com o proprietário e compra o imóvel no estado que ele se encontra. Só que, obviamente, você não vai pagar os 100 mil, você oferece 50 mil ou 40 mil pelo imóvel. Compra o imóvel, acerta a dívida hipotecária do banco, o imóvel é seu. Aí cabe fazer a contabilidade para saber se você vai ter lucro ou não com a operação. Legal, muito interessante. Eu acho que essa última pergunta aí foi uma grande dica aí de bônus para quem ficou até o final do webinário com a gente, mas é brincadeira, na verdade, tem, sei lá, 98% das pessoas que entraram estão até agora com a gente, então, enfim, vocês que estão procurando aí uma oportunidade de comprar um imóvel abaixo do valor de mercado, às vezes você pode se antecipar, descobrir quem é o mutuário, enfim, quem é que está perdendo aquele imóvel e fazer um acordo com a pessoa. Muitas vezes a pessoa que ia perder um imóvel de qualquer jeito vai ter até um certo lucro para poder e vai perder o imóvel, mas não vai ser de todo ruim, porque ela até vai ter um certo lucro, dependendo do valor da dívida. Esse tipo de abordagem pode ser uma abordagem muito interessante, porque você pode comprar um imóvel abaixo do valor de mercado, numa negociação feita com a pessoa. Obviamente você vai negociar a desocupação, enfim, comprar um negócio até livre, desembaraçado. Então é uma ótima oportunidade aí para as pessoas verem também. Bom, pessoal, então é isso aí. A gente chegou ao fim aqui do nosso segundo webinário.
eu queria agradecer a presença de cada um dos participantes, então eu fico muito feliz, estou muito feliz de ver a participação do pessoal. O pessoal tem participado bastante. Se você teve alguma pergunta que não foi respondida aqui, envie suas perguntas por comentários que a gente vai responder. Então, ou eu ou alguém da minha equipe vai responder as perguntas as perguntas que vocês enviarem. Eu estimulo, gosto de falar bastante, participem nessa comunidade. Quando você participa, você está ajudando outra pessoa, você está construindo ali, de repente, uma amizade, uma parceria, você está, digamos, até apurando os seus conhecimentos. Então, toda vez o momento que eu mais aprendo, que eu mais cresço aqui no Pro Leilões Coaching é quando eu tenho que ajudar vocês. Então, quando vocês me mandam alguma pergunta que eu não sei responder, eu tenho que recorrer, eu tenho que pesquisar, eu tenho que recorrer ao Sérgio, por exemplo, para poder responder essa pergunta. Então, se isso, eu sei o bem que isso me faz, e eu acho que por isso que eu encorajo cada pessoa em realmente participar da comunidade. Tem alguma pergunta lá que você sabe responder? Vai lá e responde a pergunta. Se você não sabe responder pergunta nenhuma, o ato de fazer pergunta já é uma participação enorme. Então sejam participativos nessa comunidade. Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela interação de vocês com a gente. Queria agradecer aqui imensamente a presença do Sérgio, ao tempo que ele despendeu para estar aqui com a gente, a todo o conhecimento que é extremamente precioso que ele passou aqui para a gente. Então, Sérgio, mais uma vez, muito obrigado, viu, cara? Hugo, eu que agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Bom, pessoal, então é isso aí. Uma boa noite a todos.